Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 35. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Então lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos principais o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E eles lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-lhe, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e os conheceram, e ele desapareceu-lhes, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido do partir do pão. Amém? Aqui era o domingo da ressurreição, e alguns estudiosos, teólogos, falam que o Cleopas era o pai do Tiago, o menor, né? E marido de Maria, a irmã da mãe de Jesus. Não é dito quem era o outro homem. Muitos sustentam que seja o próprio Lucas. Na tradução na Bíblia do Jimmy Swaggart, ele afirma isso, mas é bem complicado, né? Porque alguns falam que era uma mulher, que era a esposa de Cleopas, outros falam que era Lucas. No entanto, é o evangelho que relata isso com propriedade e com mais riqueza de detalhes, que foi o que nós lemos nessa noite. E por isso que ele não menciona o nome dele, porque ele está fazendo relato, né? E ali eles estavam retornando, estavam indo para Emaús. Emaús tem o significado de fontes de águas quentes, quanto Jerusalém tem o significado de lugar de paz. Como assim? Eles estavam indo para um lugar onde Deus falou que não era para eles estarem, que Jesus não tinha direcionado para a vida deles, porque eles estavam muito tristes com tudo o que havia acontecido. Ali, como eu falei, era o domingo da ressurreição, era o dia da ressurreição, e eles viram tudo o que aconteceu com Jesus, mas eles tinham um entendimento diferente sobre a cruz, o que significaria a cruz, o padecer de Cristo. Porque aqui, como nós lemos, eles entendiam que Jesus viria como de uma maneira extraordinária e ia remir Israel, e não sim sobre um propósito de salvação para todos. Então não foi como eles imaginavam. Então eles estavam frustrados, entristecidos, e eles estavam retomando para o lugar onde Jesus tinha dito para eles não voltarem. E aí
a palavra fala que eles conversavam entre si, falando sobre os acontecimentos, né? Sobre a crucificação. Mas nós vimos, mas não foi como nós imaginávamos, nós estamos tristes, então o que vai ser de nós? Ele não era realmente o Salvador, Jesus era um profeta, né? Que falou acerca das coisas do reino, mas ele não trouxe a libertação completa para Israel. E eles estavam falando entre si, até que no caminho um homem se achega a eles. Mas aqui num ponto eu vejo que a palavra fala que os olhos deles estavam como fechados para que não o reconhecessem, né? Porque depois, mais para frente, eu vou explicar por que esse ponto aqui me chama a atenção, e porque eu não creio que seja uma mulher que estava no caminho de Emaús, e sim um homem, né? Porque se fosse uma mulher, ela seria mais detalhista. As mulheres são mais detalhistas, né? Elas reparam mais. Lógico que tem alguns homens que reparam, né? Mas as mulheres, elas, né, são mais detalhistas nesse aspecto. E aí a palavra fala que Jesus chega perto deles, como era um caminho que tinha muito fluxo de pessoas, né? Entre Emaús e Jerusalém. E aí um homem se aproxima deles e ele pergunta assim: que palavras são essas que vocês falam? Porque vocês estão tristes, né? E aí eles olham para Jesus, você imagina, né? Jesus, o que vocês estão conversando? Ele sabia de todas as coisas, né? Ele já tinha ressuscitado, ele já tinha aparecido ali para Maria, né? Só que naquele tempo o testemunho das mulheres não tinha muito peso. Eles não acreditavam no que as mulheres falavam, né? No entanto, eles foram ao sepulcro, viram que estava realmente como elas relataram, mas o peso do testemunho da mulher não tinha, na verdade, não tinha peso. Então eles não acreditavam. Eles não acreditaram, na verdade. E aí eles falam assim para Jesus: por acaso você é peregrino? Tipo assim, você não está vendo o que está acontecendo, o que tem acontecido? Que Jesus foi crucificado no Gólgota, né? Que os fariseus o condenaram, o colocaram na cruz. Você não sabe dessas coisas? Quem és tu, um peregrino? Tipo assim, imagina, né? Desavisado, não está vendo o que aconteceu? Da onde você vem, né? Da onde? Não está sabendo o que está acontecendo? E Jesus perguntando e conversando com eles, né? Aí eles pegam e falam, né, que eles acreditavam, como eu falei, e que não aconteceu conforme eles imaginavam. E aí Jesus começa a ouvir aqueles questionamentos, aquelas palavras, né? E aí eu trago assim que a gente questiona muito, né? A gente fala muito das coisas que não dão certo, mas a gente está fora do direcionamento de Jesus para as nossas vidas, né? Não tem como dar certo se a gente está indo para o lugar que Ele não quer que estejamos. Não tem. E aí a gente questiona, a gente reclama, a gente se chateia, a gente se entristece, né? Porque não tem dado certo conforme a gente imaginava que seria, mas porque nós estamos na direção errada. Nós estamos indo para um lugar de águas quentes, é um lugar que vai trazer conforto para as nossas vidas, porque ali, por mais que Jerusalém signifique o lugar que nos traga paz, é um lugar de paz, mas Jerusalém tem cruz, Jerusalém tem renúncia, Jerusalém tem confronto, Jerusalém tem transformação de vida, Jerusalém tem desconstrução de valores tortos que nós temos. E é melhor ficar na fonte de águas quentes, é melhor ficar em Emaús, porque lá eu fico conforme me convém. É mais gostoso ficar e levar o evangelho da maneira que eu acho que tem que ser. E quantos de nós, aí eu fiquei lembrando da pandemia, né? Porque se você fizer um paralelo, não que se compare, mas assim, depois do que nós passamos pelo período de pandemia, o que a gente ressignificou na nossa vida após esse período, né? Muitos saíram da igreja e não retornaram até hoje, né? Estão no online até hoje, né? Vão quando convém, buscam quando convém. Eles estão em Emaús porque é mais confortável, né? Por que eu vou na igreja se eu vou gastar combustível? Eu até estava falando isso com a Marli, né, no domingo. Se eu posso assistir online aqui na minha casa, fazer uma pipoquinha, né? Eu vou ficar em Emaús, tá tudo certo, né? Eu tô salvo, eu tô ouvindo a palavra, tá tudo certo. E não é isso que Jesus tem para as nossas vidas. E no decorrer da mensagem vocês vão entender que é muito mais profundo do que a gente imagina. Amém? E aí,
Eles conversam com Jesus, reclamam, porque não foi como pensávamos, não deu nada certo, e indo para o lugar que Jesus não queria que eles estivessem, que eles fossem, e reclamando. Bem a nossa cara, né? É bem a nossa cara isso, né? Como a gente reclama, Jesus, de poder. Eu peço muito a Deus, eu falo, Jesus, eu não quero ser uma murmuradora, uma pessoa que reclama, porque às vezes a gente acorda tão bem, a gente acorda tão feliz, e aí a gente chega perto de uma pessoa que reclama, ou recebe um telefonema de uma pessoa que só sabe reclamar, parece que a pessoa rouba toda a nossa energia, não é? A gente fica tão agoniada, por mais que a gente não tenha nada a ver com aquela situação, mas a gente se angustia, parece assim, poxa, acordei bem, estou feliz, tomei meu café, está dando tudo certo, aí a pessoa te liga, parece que é para roubar a sua alegria, e aquela pessoa tem aquele costume, é um murmurador, né? Que a gente não tem esse costume nas nossas vidas, em nome de Jesus, porque uma coisa é você relatar sobre os acontecimentos, falar sobre as dificuldades, o que tem te acontecido, para você buscar em oração, um discernimento, uma solução para aquele problema. Outra coisa é murmurar, né? É como a gente falou domingo, né, Marli? As estratégias que Deus nos dá para enfrentar determinadas situações, porque às vezes a gente vai da mesma maneira sempre com a força do nosso braço, sempre tentando convencer com as nossas palavras, com a ministração, e tem coisas que infelizmente não consegue alcançar, porque é necessário que a gente silencie diante de algumas situações, silenciar, fechar a boca, porque isso vai ser uma resposta para aquela pessoa. O seu silêncio vai ser uma resposta para aquela pessoa, porque não adianta falar. Quando a pessoa está cega, quando a pessoa está teimando, que ela quer ir para Emaús, ela já está com a decisão no coração dela, ela quer viver lá, não adianta a gente falar, não adianta. Ela pode vir aqui, ela pode ouvir essa mensagem, tem coisas que só o silêncio vai resolver. Ela sabe o que ela não deve fazer, ela sabe onde ela não deve estar, mas ela teima, é o teimoso, né? E a pior coisa que tem é a gente teimar com Deus, porque a gente teima com o Pai, né? A gente pode até ter uma punição, né, André? Tem uma punição, tem um castigo, mas logo tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Com Deus a gente teima, da mesma maneira Ele vem, nos corrige, vem, nos traz de volta, envia alguém, manda uma mensagem, a irmã te manda um link de uma ministração que fala exatamente aquilo que você precisa ouvir naquele momento, mas ainda assim você não quer. Aí você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Você não vai viver nada daquilo que Deus tem planejado para você, nem um terço. Aí você vai dizer, puxa, era isso que Deus tinha para mim? Que vidinha medíocre. Não, você escolheu esse caminho. Eu não sei como vai ser o dia que o Senhor nos recolher, se Ele vai mostrar para a gente o que Ele tinha projetado para as nossas vidas, quando a gente está nesse rumo contrário. Mas eu penso que se Ele mostrar, né, imagina, olha aqui, Carol, o que eu tinha para você. Você não viveu nem 10% do que eu tinha para você por causa da sua teimosia. E você não vai ter oportunidade de mudar isso. Então hoje, Deus marcou essa noite. Na verdade, Deus marcou desde domingo, para que nós venhamos decidir pelo recomeço dele nas nossas vidas. Recomeço com Ele. Com Ele, não com os nossos achismos, não com aquilo que a gente já tem decidido em nosso coração, não com essa rota errada que nós temos tomado para as nossas vidas há tanto tempo. Deus quer que nós venhamos recomeçar hoje com Ele. Não é tarde, não é tarde. E o Espírito Santo falou ao meu coração à tarde, desde ontem, sobre uma pessoa em específico, que essa semana ela viu algo na vida dela que entristeceu tanto ela, sobre o passado dela, entristeceu tanto ela, e ela se questionou tanto, de coisas que ela não viveu. Por quê? Agora onde eu tô, já tô velho, olha como que eu tô, Senhor. Você sabe que eu tô falando com você. Mas não é tarde, não é tarde, não é tarde. Não foi como era para ser por causa da sua teimosia.
mas existe sempre um recomeço com Jesus. Jesus é especialista em ajeitar as coisas que nós estragamos com a nossa desobediência, com a nossa teimosia. Ele é especialista. Não é tarde, basta que você decida nessa noite em teu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Olha para o seu irmão e fala assim: não teima mais não. Não teima mais não. Não teima mais. Amém? Aí Jesus escuta toda aquela conversa. E ele pega, olha para eles e fala assim: ó nécios e tardos de coração, vocês não entenderam o significado da cruz. Vocês não entenderam nada. E aí ele fala: será que vocês não precisavam ver que para crer tudo o que os profetas disseram? Aí a gente vai para o significado da palavra nécio: aquele que é desprovido de conhecimento, discernimento, estúpido, ignorante. Vocês andaram, a palavra fala que eram 2 discípulos, provavelmente dos 70 mais próximos. Eles viram, ouviram e não entenderam. Porque tem muita gente assim, e eu vou me colocar também nesse lugar, porque eu não sei como eu agiria. Provavelmente eu seria também uma nécia. Porque a gente tem que entender qual é o motivo da gente estar congregado. Porque é importante estarmos na igreja. Porque é importante, além de estarmos na igreja, no domingo, nas terças, nós temos todos os dias uma vida com Deus, um tempo de qualidade com Ele. E aí aqui a gente observa que uma viagem de 12 quilômetros aproximadamente, vamos colocar aí 1 hora de caminhada, começou no raiar do dia e terminou à noite. Eles tiveram uma aula fantástica com Jesus. Jesus começa trazendo desde Moisés, dos profetas, explicando com detalhes, riquezas de detalhes, por que tinha que ser daquela maneira, por que tinha que acontecer daquela forma. Eles tiveram uma aula maravilhosa. Eles se demoraram nessa aula. Se demoraram. O que era para durar 1 hora, pouco mais de 1 hora, demorou do amanhecer ao anoitecer. Eles foram caminhando devagar. Provavelmente pararam, sentaram, comeram o pão. O pão que eu digo, partilhar do pão, a palavra. Com o mestre. Olha que experiência. Que experiência. Aí Jesus tem toda a paciência. Eu fico maravilhada, porque Jesus é tão paciente com a gente. Como Jesus tem paciência com a gente, né? É muita paciência, um amor assim que nos constrange. É assim, ó, a Carol só vai entender desse jeitinho. É dessa maneira que eu tenho que falar com a Carol para ela entender. Ele nos trata como crianças, como filhos mesmo, para que a gente possa entender. Né? Porque cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma maneira de ser tocado. E aí ele explica, maior aula, fala, explica. E aí eu entendo que a gente precisa se demorar nas coisas de Deus. Como assim, Carol? Se aprofundar nas coisas de Deus, não perder essa oportunidade. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei se eu vou estar. Mas se o Senhor me recolher amanhã, eu tive dias de qualidade com Ele nos últimos anos. É sobre isso. Agora é duro você estar afastada, ou estar e não estar, porque não é sobre estar só congregado numa igreja, que é importante, muito, mas é sobre uma vida com Deus. Tempo. Aí eu lembrei muito também da Gra, né? A hora que eu estava estudando a palavra, e ela falou para mim assim, no portão da casa dela: eu sei que o Senhor Ele quer alguma coisa de mim, só não sei o que é, mas eu estou incomodada. Eu estou muito incomodada, ela falando para mim, né? Só deixando a irmã falar. Fala, irmã, que eu te escuto. Há mais ou menos quase 2 anos atrás, Deus colocou um projeto
no meu coração, e eu relutei muito, porque eu tenho muita dificuldade de lidar com mulheres. Quem me conhece sabe, né, pastor? Então assim, mas Deus estava me ensinando muito. E ali Deus fez um grupo que era para a gente fazer um devocional por semana, ou seja, um tempo de qualidade com Ele. E o virtual hoje nos proporciona isso, né? Não tem essa dificuldade, só a gente se organizar, né? Por mais que tenha fuso horários, mas a gente consegue se organizar, e tem quase 2 anos esse projeto. Na época eu conversei com o pastor, expliquei para ele, né? Perguntei o que ele achava. Ele falou, legal, né? Falei com a pastora também. Ainda a pastora falou, chama fulana, né? A pastora ainda sugeriu uns nomes, eu falei, amém, né? E desde então a gente tem se reunido todas as quintas-feiras virtualmente. E ali eu vi algumas frutificando, umas ficando ao longo do caminho, outras me surpreenderam muito, né? Porque é tão latente o ministério, o chamado da pessoa, e eu não acreditava, né? Então, ao mesmo tempo, Deus trabalhando comigo também acerca de paciência, moderação, saber respeitar, que não existe uma forma, que a Carol tem que impor uma forma, que eu preciso respeitar cada uma da maneira como é, né? O tempo de cada uma. Então assim, porque a gente quer às vezes muito impor a forma, a nossa forma, e não é assim. Eu tinha essa mania, né? E Deus me corrigiu. Então a gente precisa respeitar a limitação do próximo, o tempo do próximo, né? E eu vi muitas ali frutificando. Uma de todas elas, né? Que me surpreendeu muito pela timidez, que conseguiu falar, foi a Gra e a Fabiana, né? Entre outras também, tem a Olivia, tem a Noemi, tem a Jerusa, enfim, a Yaf também, né? E aí eu lembro que a Gra estava falando, né? Sobre isso, e a gente já estava nesse grupo. E aí hoje eu vejo a Maria ali na projeção, né? Trabalhando. O Mateus, às vezes a gente chega aqui, ele já está com a vassoura, né? Trabalhando. E o inimigo colocava tantas limitações para você, para sua casa, né? Não vai ser, é isso, é só isso que tem. E aí o que aconteceu? Você voltou seu coração para a obra, entendeu o seu chamado. E olha aí, ó, frutificando, cuidando, curando. Aonde? Na casa de Deus. Quando a gente entende esse mistério da obra e a relevância da gente trabalhar para Deus, a gente vira uma chave na vida da gente. E trabalhar para Deus na igreja e fora da igreja. Como o Joe Mads disse para mim ali hoje, o Joe Mads está conhecendo Jesus há pouco. Ele falou assim, vamos encher aqui. Eu falei, irmão, se for igual você na academia, misericórdia. Eu não sei se vocês já viram ele malhando, pastor. Ele não malha, ele só conversa. Mas a academia inteira conversa com ele. Eu falo, gente, misericórdia, o que é isso? Eu falo, gente, que treino é esse? O ser humano só conversa. E é muita gente em volta dele. Eu falo, gente, é uma pessoa famosa que tem na academia, porque não é possível. Eu falei, gente, o que acontece com esse menino? É um chamado. Mas agora você vai ter um chamado não só para ajudar, como você ajuda, como você falou, eu tenho muitos filhos, Carol, me chamam de pai, aleluia. Mas agora você vai compartilhar um pão que antes você não tinha para compartilhar. Então você vai aprender, se aprofundar, né? Você já ganhou uma Bíblia. Deus vai falar com você a respeito de congregar, da importância de você escolher um local para você se alimentar. E aí, deixa fluir esse chamado. E aí você vai pescar muitas almas para Jesus, em nome de Jesus. Amém? Outro ponto aqui, importante, que é essa demora, né? A gente ter esse momento de qualidade. E não só, principalmente com as coisas de Deus, que é o que vira a chave nas nossas vidas, mas com a nossa família, né? Com os nossos amigos. Que a gente possa gerar essas memórias, né? Hoje a tecnologia nos permite, como eu falei, a gente tem um grupo online, mas é totalmente diferente de você estar perto. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade com telefone, com ligação. Eu não gosto. Eu prefiro tomar um café pessoalmente. Eu prefiro olhar nos olhos daquela pessoa, entendeu? Porque assim, quando a gente tem essa dedicação com família, com amigos, só de você ver a forma como a pessoa chega na igreja, você vê que a pessoa não está bem. Porque você conhece. Por quê? Porque você tem uma demora com aquela pessoa. Demora no sentido de dedicação. Amém?
por exemplo, o Mateus é meu sobrinho. Hoje ele está numa fase diferente, né? Mas eu posso falar com propriedade, eu vou falar por mim, tá? Não vou falar nem para a Cassiane, nem pelo André, porque para não ter ciúmes, tá, irmãos? Está repreendido em nome de Jesus. Quando vocês pregarem, vocês falam por vocês, mas eu vou falar por mim. Então, assim, o Mateus, desde que ele nasceu, eu aproveitei todas as fases dele. Todas. Ele tinha dias de vida, eu já catava esse menino. Eu não sei como a Karen não surtava comigo. A pastora Karen não surtava, nem o pastor, né? Mas eles deixavam. Eu lembro que a gente se preparou para receber o Mateus, porque o Mateus foi o primeiro na casa da minha mãe. O primeiro neto, primogênito. Então, assim, nós nos organizamos para receber. Então, assim, eu trabalhava tarde, a Cassiane trabalhava de madrugada, se não me engano, de madrugada. E a Karen, nesse tempo, estava de licença do trabalho. Então, e o Anderson estava com licença de 5 dias só, se não me engano, né? E assim, e aí a gente ajeitou lá a casa da minha mãe. Aí minha mãe ficava no turno da manhã, a Cassiane ficava no turno da tarde e eu ficava no turno da noite. E a Karen descansava, a Karen, né? Porque foi cesárea, complicada, a recuperação. Mas a gente fez uma estrutura para receber, para dar um conforto para eles naqueles primeiros dias que são difíceis, né? Quem tem filho aqui sabe que os primeiros dias tiram totalmente a nossa rotina. E eu aproveitei todas as fases dele. Teve a fase que ele não queria, tipo assim, onde eu ia estava o Mateus. Todo mundo pensava que o Mateus era meu filho. Eu fazia questão de levar o Mateus. Eu acompanhei a primeira vez que ele caminhou. Eu estava lá, minha mãe estava lá, né? Eu lembro de foi. Eu lembro a primeira palavra que ele falou. Eu lembro de tudo isso. Então isso é uma dedicação. É um tempo gasto. E quantos tios que não tem esse tempo, né? Avós que não tem esse tempo. Estão perdendo essa fase. E não adianta. Você pode registrar com o seu celular tudo. Eu registrei tudo. Eu tenho histórico da vida do Mateus. Mas não reproduz o que eu vivi pessoalmente. Porque eu posso pegar meu celular e trazer a memória. Mas o registro aqui é o que me faz feliz. É o que me faz ter uma ligação com ele. Porque eu dediquei um tempo para ele. Agora eu sou a tia que está ensinando ele a dirigir carro manual. Entendeu? Na fazenda, tá? Que ele é menor. Tá? Antes de ser cancelada na internet. Então assim, hoje eu sou essa tia para ele. Entendeu? Então assim, que a gente se demore, né? Nas fases. Igual eu falei pro Andrezinho esses dias. Falei, meu filho, quando ele conversa comigo, eu paro tudo que eu tô fazendo, fico com ele. Aí eu fico observando o jeito que ele fala. Aí ele, né, ele gesticula muito, ele tem, né, aquele jeito de conversa. Aí eu falei assim, vem aqui, deixa a mamãe te dar um cheirinho. Falei pra ele. Aí ele falou assim, ai mãe, né? Já é aquela fase. Ai mãe. É igual o Mateus já não gosta de beijo, né? Né, Tayla? Essa fase, né, Tayla? Então, né, Maria? Né, Maria? Essa fase que não gosta de beijo, né? Mãe, não, vem cá, meu filho, vem cá. Eu falei para ele, você sabia, filho, que se tiver 10 crianças, uma do lado da outra, e eu tiver com os meus olhos vendados, eu te conheço pelo seu cheiro. Eu te conheço por pegar na sua mão, eu conheço os seus dedos. Eu conheço a sua pele. Sabe o que é isso? É tempo gasto. É dedicação, é se demorar na criação do seu filho. É seu filho ter o seu cheiro de pai e de mãe. Você que é avó, tem esse privilégio, Márcia, de dar o seu cheiro para a sua neta. Às vezes você não teve essa oportunidade tanto com seus filhos, por causa da situação, mas hoje você tem condições de fazer isso para os seus netos. Deixe o seu registro nos seus netos. Entendeu? Então, eu falei isso para ele. Isso é demorar, né? Em todas as áreas da nossa vida, no nosso serviço, né? Como eu falei aqui do Diomedes, ele para, às vezes não faz um treino de excelência, mas ele conversa com cada um, porque às vezes a pessoa está precisando conversar, né? E as pessoas não têm mais paciência para ouvir, não é verdade? E aí eles chegam ali em Emaús, fala aqui no 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe.
E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia e entrou para ficar com eles. Fica conosco, Senhor. Já é tarde, entra aqui. Fica mais. Eles não tinham reconhecido ainda que era Jesus. E aí Jesus, fez com que ia para mais longe, porque ele já sabia. Ele é onisciente. E ele entra. Aí a palavra de Deus fala que quando aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes no partir do pão. Quando ele senta à mesa, ele vai comungar à mesa com os discípulos antes da cruz. Agora, pós-cruz, ele assenta na mesa e ele parte o pão. E ali os olhos deles são abertos e eles reconhecem o Mestre. Eles reconhecem Jesus no partir do pão. A gente só vai conhecer algumas pessoas. A gente só vai melhorar essa situação na nossa casa. A gente só vai mudar a história da nossa vida quando a gente começar a compartilhar o pão, a mesa. Ter mais tempo, Cassiane. Ter mais tempo para comungar o pão com os seus. Aí, coisas serão reveladas para nós. Porque é necessário que a gente tenha essa comunhão em casa. Que a gente tenha essa comunhão com a nossa família. Que a gente tenha essa comunhão com a nossa igreja. Para que então a gente entenda o que significa a cruz. Porque se vocês pararem para analisar, antes dele ser crucificado, o que ele faz? Ele faz a última ceia. E ele parte o pão, lava os pés. E aqui, já ressurreto, num corpo glorificado, ele faz o que para eles reconhecerem? Compartilha o pão. Depois de instruir, caminhar 12 quilômetros ali, 14, caminhando, conversando, falando acerca do reino, explicando. Se demoraram, mas eles tiveram os olhos abertos quando Jesus partiu o pão. Comunhão, oração, dedicação, tempo com a família. O virtual não gera memórias, não gera. O André estava falando para mim esses dias que um colega dele fez uma viagem para o Japão agora. Pasmem, agora tem locais que vão reproduzir sensações. Por quê? Porque a tecnologia roubou até isso. Porque a pessoa, ela vai numa montanha-russa, ela, estou fazendo a viagem da minha vida, vou na maior montanha-russa, ela está preocupada em filmar. Está preocupada em filmar, em fazer o registro. Aí ela não participa daquilo em sua integralidade, porque ela está tão preocupada em registrar, e ainda registrar para quem não vai se importar ou para quem ainda vai desejar o mal. Não é que você não possa registrar, não é isso, mas viva na integralidade. Aí ele falou que nesse museu tem as sensações de calor, de frio, de vento, chuva, tipo declínio, subir. Então assim, é um museu para você trazer sensações, porque as pessoas estão perdendo isso. Porque se você parar para pensar, esses dias uma moça, no prédio, caiu do prédio porque estava com o celular na mão, não viu que estava no prédio, foi caminhar, caiu do 25º andar, se não me engano, morreu porque estava com o celular na mão. Então, às vezes a pessoa está tão conectada naquilo, que tão assim no jogo, ou falando com alguém, ou olhando rede social, perdendo tempo com aquilo que não deve, que ela está num lugar assim que o ar está super gelado e ela está congelando e ela não está sentindo. Aí no outro dia ela acorda com pneumonia. Mas gente, o que aconteceu comigo? Você não sentiu, minha filha? Você estava tão presa aqui, ó. Ou às vezes está suando, ou às vezes está ali atravessando uma rua com o celular. Gente, não caminhe com o celular na mão, misericórdia. É um perigo.
Tem gente caindo no bueiro aí por causa do celular. Misericórdia. Tá preso, né? O pessoal tudo ficando corcundo, ficando assim com isso aqui, com um papo, porque por conta da posição é muito celular. Tudo bem que muitos trabalham com o celular, é uma ferramenta, eu sei. A gente até fala pro Andrezinho, eu falo, meu filho, você tem que decorar os números, porque hoje são poucos os números que eu sei sem o meu celular. Jesus, eu me parei para ver isso, falei, gente, para quem que eu ligo se eu tivesse meu celular? Eu preciso decorar alguns números, né? Porque a gente fica tão refém. Aí eu estava ensinando para ele alguns números, falei, ó, telefone do papai, telefone da mamãe, entendeu? Explicando para ele. Porque no nosso tempo, né? Isso aqui funcionava, né? No máximo uma anotação, colocava na carteira um papelzinho para lembrar o número. Mas a gente sabia o CPF de cabeça, RG, sabia o CPF da mãe, do pai, do vô. Hoje, malemar, né? Nem sabe o que é CPF, né? Então, que a gente possa ter essa vigilância. Que a tecnologia não venha roubar aquilo que é necessário. A presença de Deus não pode ser substituída. A Bíblia, eu não substituo a minha Bíblia, papel, pelo meu celular. Não substituo, porque eu gosto de marcar, eu gosto de anotar a data, né? Então assim, que vocês não substituam, que vocês não tenham que ir em museu de sensações, porque deixaram de viver e tiveram oportunidade. E aí o pastor estava conversando comigo sobre isso. Eu falei, gente, que coisa. Chegar a um ponto que a pessoa tem que ir no museu para conhecer sensações que são tão, né, cotidianas, tão simples. E as pessoas estão perdendo. A infância dos nossos filhos é muito complicada perto das nossas. A gente não pode deixar o nosso filho na rua como a gente foi criado, pegar bicicleta, ir para outro bairro, né? Porque hoje é complicado, hoje o mundo é muito ruim, é cruel. A gente não pode deixar. Mas que a gente possa ter essa sabedoria de trazer uma qualidade de vida para eles menos tecnológica, mais manual, de registros de memórias, né, Mateus? Igual sábado, vamos passear ali naquela rua, ver tal coisa, e vamos aqui, e vamos ali. A gente estava gerando memórias naquele momento, né? Então, Emaús, que era para ser um lugar de fuga, se tornou o ponto de partida para a retomada da comunhão. Aí eu anotei uma coisa importante aqui. Enquanto não compreendermos que a obra de Deus é a suprema ocupação de nossas vidas e que todas as considerações pessoais, por mais importantes e caras que nos sejam, lhes são secundárias. Lucas, o 24, a partir do 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e aterrorizados, pensavam que via algum espírito. E eles lhe disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou as mãos e os pés. Olha, aqui sou eu. Porque eles estavam numa sala trancados ali, os dois que estavam com Jesus, que caminharam com Jesus em Emaús, voltaram à noite mesmo e encontraram com os 11 discípulos que estavam reunidos. E eles estavam aterrorizados, porque eles estavam com medo. Tinham acabado de sacrificar Jesus. Então eles estavam com medo acerca do que aconteceria. Eles estavam agoniados, angustiados. E aí eles correram, voltaram à noite mesmo e encontraram com os 11 ali reunidos. E aí diz que não teve porta aberta, porta destrancada. Eles estavam trancados, a palavra fala. E Jesus de repente aparece e eles assustam. Meu Deus, é um espírito, é um fantasma. Jesus fala: se acalmem. Por que vocês estão perturbados assim? Olha aqui as minhas mãos, os meus pés. Ele mostra as marcas. Aí a palavra de Deus fala que eles ficaram alegres, se alegraram, falaram assim: ai, então, mas ainda assim não acreditaram. Ainda assim, vendo as marcas dos cravos, não acreditaram. Aí, no 41, Maria. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tem
tendes aqui alguma coisa que comer? Jesus viu que eles não estavam acreditando 100%, né? Mesmo mostrando, tem alguma coisa para comer? Aí, eles apresentaram parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim como convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Ficai em Jerusalém. Não é Emaús, Jerusalém. Eles só entenderam quando Jesus partilha o peixe com favo de mel. É na hora da comunhão que a gente compartilha dores, que a gente se achega às pessoas, que a gente tem tempo precioso um com o outro. É no momento na mesa. É a mesa que começa o nosso ministério, é na nossa casa. É na nossa casa que começa o nosso ministério. Não adianta só eu ser uma domingueira, uma de terça-feira. Tem que ter comunhão em casa, porque preste atenção. Davi? Daniel, é quase, tudo, Davi. Frutifica, multiplica. Frutifica, multiplica. O que é isso? Frutificar, se achegar, congregar, partilhar o pão, frutificar as coisas do reino no seu coração, e aí as demais coisas vão ser acrescentadas. Não se preocupe. O que é uma chamada de um concurso para Deus não é nada se você frutificar para Ele. Então não se demora, não perca tempo. Corre, nem pensa, se lança, frutifica. E aí tudo vai ser transformado, tudo vai mudar na sua vida. Essa sequidão, esse tempo de choro, de agonia que você tem vivido, vai mudar. Mas frutifica. E aí multiplica. É reino, congregar a igreja, está ali, debaixo da mão de um pastor da autoridade, dirigido, tendo uma igreja. E aí as demais coisas, todas elas. E aquilo ainda que o Senhor vai multiplicar é para alinhar com a obra, é para ser bênção na obra. Porque não adianta nada você ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua salvação. E ainda assim não é só sobre a nossa salvação, porque é o mais precioso, é a gente buscar e ter a salvação. Mas nós precisamos também levar a salvação para outras pessoas. E isso vai ser gerado como? Quando a gente começar a compartilhar a mesa com algumas pessoas. Sabe aquela pessoa difícil, Márcia, que não te ouve? Não adianta. Para vocês mudarem essa situação, vocês vão ter que ter mesa. Compartilhar, conversar sobre as coisas de Deus, alinhar, pedido de perdão, de desculpas, para que o reino seja estabelecido na sua casa, para que mude essa situação. Chega de Babilônia, chega. Mas tem que ter a mesa. Você tem que restaurar a mesa na sua casa. Nunca teve, vai ter agora. Aqui eu vejo, quando o mestre começa a oração. O mestre começa quando a gente termina, como eu falei, Geralmente a gente fala: Senhor, eu preciso disso, daquilo, e disso outro. Preciso que arruma meu filho, preciso de um trabalho, preciso dessa porta aberta, preciso disso, daquilo. E aí o mestre nos ensina como que a gente começa a oração. Venha o teu reino. Venha o teu reino.
e as demais coisas serão acrescentadas. Venha o teu reino. Primeiro, trabalhar para Deus. Mas eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei. Mas você sabe trabalhar para Deus não é só sobre estar aqui ministrando a palavra. Trabalhar para Deus é lá no nosso secular, no nosso trabalho. É sobre a gente compartilhar. É sobre a gente ter tempo com as pessoas. Não tem coração mais duro, mais difícil que a gente não alcance quando a gente comunga a mesa com essa pessoa. Mas eu não gosto dela. É difícil. Faz a mesa do perdão, da comunhão, do renovo. Jesus transforma tudo isso. Então é o primeiro reino e as demais coisas serão acrescentadas. Não temos a condição de compreendermos a cruz se não compartilharmos a mesa. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar da promessa. Amém?